Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, do canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Quero mandar um forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham o meu trabalho, e avisar você, crente, quando aqui adentrar o canal, que aqui acontece todo o sistema religioso, incluindo principalmente o livro Bíblia, adorado por você como sendo sagrado, quando na realidade está mais para sangrento. O fato de falar mais do livro Bíblia e do cristianismo, pela simples razão de viver em um país de grande maioria cristã, onde as pessoas são mergulhadas em uma banheira quando criança e condenadas a serem cristãs pelo resto da vida, e passa essa herança maldita de gerações e gerações, e assim tem sido há mais de 2000 anos. E se não fizermos algo hoje para libertar essas pessoas dessa escravidão, mais de 2000 anos se passarão de geração em geração escravizada, e a pior escravidão que tem é aquela onde você quer ser o servo escravo, não é assim que você diz? Que é servo de um Deus maravilhoso, muito bondoso, que vou mostrar aqui que de bom não tem nada e tão pouco justo. Tá bom, pessoal? Crente, se você não está preparado para ouvir as verdades que aqui são ditas neste canal, aconselho você a pular fora, procurar um canal onde te mantém alienado, preso ao sistema religioso, aos grilhões, às correntes, né? Porque é assim que eles querem, né? Eles querem você preso à crença, e a crença é a algema da tua escravidão. O que você escuta aqui neste canal, você não vai escutar em banco frio de templo ou igreja por aí afora, até porque eles querem te manter preso, atrelado ao sistema religioso. Os trechos bíblicos são todos marcados, mastigados, escolhidos pelos líderes religiosos. O curral onde a ovelha deve seguir. E fora daquilo ali você não pode contestar. Até porque quando contesta, tem um texto dentro da Bíblia onde eles vão buscar lá para voltar e te mandar de volta para o curral, né? Te põe aquele texto lá para te mandar de volta para o curral. Você tem até medo de contestar. Na verdade é essa, né? Você não tem coragem nem de contestar o sistema religioso, nem Deus, né? Tem um medo terrível desse ser imaginário, esse bosta, esse merda desse Deus que não vale nada, insignificante. Tanto ele, criado pelos hebreus, como o Jesus Cristo, criado pelos romanos, tá? Essa é a grande realidade. Entramos aqui, abrimos a Bíblia e mostramos ela como realmente é. Vamos na história e mostramos como tudo foi forjado, como tudo foi feito. Agora cabe a você, né, estudar, pesquisar e descobrir essa farsa para se libertar desse sistema podre, desse casulo religioso, deste labirinto que te deixa circulando, né, sem conseguir achar a saída. Essa é a grande verdade. O crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um instigador de perversidades como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e também muita barbaridade. Um gibi para criança crescida, cheio de fantasias como cobra falante, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa. O Deus onipotente, onisciente, onipresente, segundo o livro criado por este povo, criou a biologia, mas não sabia que coelho, ele diz que coelho é ruminante e morcego é ave, né? Completo ignorante. Essa é a grande verdade. Então, pessoal, o crente diz que ser servo, escravo de um Deus único e verdadeiro. Na verdade, desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões e milhões de deuses revelados, bilhões de deuses não revelados, né? Homens criam deuses e não deuses criam homens. Nenhum desses deuses jamais se apresentou para todos, para toda a humanidade. Ele tendo criado tudo, todos os humanos, grande parte da humanidade adora milhares de outros deuses. Por que será, né? Mas o povo do deserto criou esta divindade, né, com inveja de outros povos, medos, persas, egípcios, babilônicos, assírios, sumérios, sociedades muito mais antigas que já tinham suas próprias divindades, inclusive politeísta. Aí o povo hebreu vai com inveja, né, um povo que pairava ali no deserto, nas montanhas ali de tenda em tenda, como nômades sem terra, ciganos, né, cria a divindade deles, né? O Abraão, que jamais existiu, cria o tal do El. No primeiro capítulo da Gênesis, é o Deus El. É tanto que o nome dos anjos sempre termina com o sufixo El. Gabriel, né? Os personagens bíblicos, Daniel, né? E por aí vai. Você pode observar os anjos que todos terminam com El. É porque é o primeiro Deus que era politeísta. E ele cria sua própria esposa, a Será, e o filho deles é a Baal. É o Baal, dentro da Bíblia, que é o Senhor dentro da Bíblia, né? É o Baal. Então, quando chega lá com Moisés, na realidade o rei Josias, né, no templo de Jerusalém, onde ali é forjado o Pentateuco, ele diz ter encontrado o livro Deuteronômio. Na realidade, eles criaram o livro Deuteronômio lá
no Templo de Jerusalém, onde o próprio rei Josias coloca o próprio nome dele dentro da Bíblia, dizendo ser um escolhido. E aí cria toda essa fantasia, essa história. Porque Abraão e Moisés jamais existiu. Personagem bíblico jamais existiu. O rei Josias, sim. Sim, né? A partir dali, dá-se início ali, né? O monoteísmo. Ele cria uma divindade única, apenas por uma questão político-religiosa, para dominar o povo, dita suas regras dentro do livro Deuteronômio. O Pentateuco, cria-se o Pentateuco, né? E foram 500 anos ali formando aquelas leis absurdas, dizendo eles que vinham de um tal, de um certo Deus que narrou para Moisés e tal e tudo mais. Tudo falso, é tudo mentira, tá? A partir daí, então, o Abraão lá, narrado no livro, o Abraão, né, criou o tal do Senhor dos Exércitos para ter a justificativa sobre a maneira desse Deus invadir outras terras, né, para matar, roubar, pilhar, estuprar, escravizar, levar as criancinhas como escravas sexuais, as virgens, né, usadas como escravas sexuais, né? Um Deus que, segundo o livro desse povo, teria criado tudo e todos, mas fez uma acepção de pessoas, como faz dentro da Bíblia, e escolheu um povo, o chamado povo eleito, agora o povo judeu, né? A partir de então, dá-se início ali, matanças, invasões, né, inúmeras atrocidades. Se você concorda com todos os crimes que tem narrado dentro da Bíblia, crente, você é cúmplice de um criminoso que é o Deus bíblico, né? Toda a fantasia que tem dentro do livro Bíblia, se você vê do lado de fora, você diz que é ficção, mas na Bíblia você acredita em jumento que fala. Se você vê toda a atrocidade que tem na Bíblia, como homofobia, incesto, pedofilia, como falei, dentro da Bíblia você vai dizer que é permitido todo crime cometido por esse Deus que matava, invadia cidades, cortava grávidas ao meio, sabe? Mas você vai concordar e assinar embaixo, concordando com o crime. Nesse caso você é cúmplice de toda a perversidade desse Deus, vagabundo, inútil, que nunca deu uma cibalena, um comprimido para ninguém, nenhum tipo de tecnologia. Esse povo que criou esse Deus, né, cortava o prepúcio das crianças com uma pedra no meio do deserto. Ele nunca deu nenhum tipo de remédio ou tecnologia. A cura do câncer, Deus Todo-Poderoso, ele não precisava nem da cura do câncer, né? Bastava eliminar a doença. Porque esses deuses vivem curando aí pelos tempos afora, se ele tem poder para ele eliminar a doença, né? Mas não, ele cria um inimigo para ele mesmo, apenas para ter a dualidade, para empurrar as pessoas para dentro da igreja, porque você só vai para a igreja, crente, por dois motivos. O primeiro é o medo, né, do tal do inferno, que nada mais é do que a sepultura. Você vai para a sepultura assim como eu vou. Não tem para onde correr, sabe? É quando é traduzido lá do hebraico para o grego que eles colocaram o inferno de Hades. Uma falsa, né, implantação ali para te pôr medo, sabe? Assim como Satanás é palavra, demônio é palavra, diabo é palavra, não é nem um ser, nem físico nem material. Assim como o Deus bíblico também não é. Tudo fantasia desse povo. Quando se entra pelo cristianismo, a mesma coisa. Os cristãos criaram a divindade deles também monoteísta para dominar os judeus. Os judeus não haviam criado o Yahvé, né? Agora os romanos tomaram ali centenas de cidades, tornou-se uma tetrarquia, né, de tão grande que ficou o Império Romano, extorquindo o povo por conta de impostos. Há uma revolta dos judeus e o Império Romano resolve criar um Messias pacificador, um Messias judeu, né, que jamais existiu nas páginas da história, existe apenas na Bíblia e na cabeça do crente que acredita nesta porcaria porque tem medo de contestar. Então ali forjado nos concílios, cria-se lá com o imperador Constantino o livro Bíblia, Novo Testamento. Escolhe-se alguns livros, outros são queimados, descartados, considerados apócrifos, porque falavam muito mais, né, da história dessa farsa, né, e a partir dali dá-se início cruzadas. As cruzadas para invadir outras terras, para matar, roubar, pilhar, estuprar. A mesma coisa que o povo hebreu, que o povo judeu, e que também o Islã fazia e faz, né, que é exatamente as três religiões piores que existem na face da terra, descendentes do mesmo Deus, o Deus de Abraão, que se matam até hoje pela tal da terra prometida, né? Essa é a grande verdade. No vídeo de hoje, pessoal, vou falar aqui sobre a farsa desse Deus ser justo. O crente bate no peito e diz que é servo de um Deus justo, né? Ah, porque Deus é justo, Paulo, é mesmo? Vou mostrar para você, crente, que seu Deus de justiça não tem nada, sabe? Até porque ele nem existe. Nunca existiu. Mas vamos lá, nem ele, nem o Jesus Cristo, filhote de pombo da Galileia, nada. Então, a justiça de um Deus injusto. O crente hipócrita usa a seguinte falácia, dentre muitas falácias do crente. Aí ele diz, o Deus que ama o que é bom, não ama o que é mal. É mesmo, crente? Vou desmentir você em Isaías 45, versículos 6 e 7.
para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Como que ele aqui diz que não ama o mal, se ele próprio criou o mal. Por sinal, né, que teria criado o tal do Satanás, né? Um inimigo para ele próprio. Coloca uma bomba no jardim, sendo ele onisciente, já sabia que a mulher ia errar, mas o fez apenas para ferrar com a humanidade, né? Essa história maluca, né? Plágio, tudo plágio. O livro Bíblia é o livro mais fajuto da face da terra, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, né? Tudo plágio, tem nada de original. As religiões antigas pelo menos imaginavam e criavam sua própria divindade. Esse povo hebreu, judeu e o cristão, não criaram, plagiaram, né? Então vamos lá. A injustiça desagrada a Deus, né? Então vamos lá. Aqui são textos onde aliás, são falácias do crente que afirma que o Deus deles é justo. E eu vou mostrar que esse Deus é um esquizofrênico. Ele vai mostrar textos dentro da Bíblia, né, que diz ser justo. Aí eu vou mostrar textos que vai confrontar essa justiça dele. Vamos lá. Aí o crente diz: a injustiça é pecado e ofende a Deus, né? Se a injustiça é pecado, o próprio Deus pecou contra ele mesmo, né? Sobre a ordem dele mesmo, né? Até porque no começo ele diz: não matarás, lá no Êxodo, né? Mas aí você vai ver o que é que ele faz. Já está na hora do crente ler a sua Bíblia sangrenta, né? Para ele sagrada, e realmente entendê-la. Usando estas falácias do crente, vamos provar, usando a Bíblia, que este Deus não é e nunca foi justo. Jamais foi justo. Primeiramente, eu vou mostrar textos bíblicos onde este Deus bipolar, louco e esquizofrênico diz ser justo. Então vamos lá. Vejamos alguns textos onde são apresentados para o pobre do crente, pelos líderes religiosos, onde mostra que Deus é justo. Só que o crente, com a venda do sistema religioso, não consegue observar em outros textos onde ele próprio mostra não ser justo. Ele próprio mostra toda a sua injustiça, toda a sua ira. Veja só os textos maravilhosos, né? Salmo 5:4. Capítulo 5, versículo 4. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Ele próprio criou o mal, como você viu em Isaías, né? E diz que o mal não pode habitar com ele, né? Não, né? Tá certo. Vamos lá. Romanos capítulo 2, versículo 6, né, e 8. Buscam glória, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Buscam glória, mas haverá ira. Ira. Ira de quem? Né? Do Deus maravilhoso, bondoso, que não se ira, né? Vamos lá. Provérbios 16:8 diz: é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Isso aqui eu poderia citar aqui, né? É aquela questão que o pastor prega para o pobre do crente, né? Diz assim: olha, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, né? Pois é, crente. Só que eu pergunto: ô pastor, o pouco com Deus não é muito, ou o senhor não tem Deus não? Hein? É de placebo. Pega teus bens todinho que tu extorquiu do povo, né? Todos vocês, Chapeleiro Maluco, né? Silas Malacheia, pega esses bens que vocês pegaram do povo, que deveria voltar para o povo, e devolva se o pouco com Deus é muito. Por que você está com muito? Por que você tem tanto e não divide com o povo? Hein? Hein, pastores? Aí tu joga essa falácia para o crente se conformar, né? E continuar dando o dízimo, o pouquinho que ganha do seu suor, né, seu canalha? Vamos lá. Êxodo capítulo 23, versículo 7. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Ele diz: não condene à morte o inocente e o justo. Esse próprio Deus aqui, eu vou mostrar mais na frente para vocês. Ele vai mandar matar inocente e também justo. Ele diz que a espada dele estará para o justo e o pecador. Para os dois. Vocês vão ver como esse Deus aqui é bipolar, maluco, doido, esquizofrênico, né? Então, mais um texto aqui. Provérbios 6,17. Deus odeia as mãos que derramam sangue inocente. Verdade? Então, por que as invasões de Josué, né, invadindo as cidades, matando mulher, criança, grávida cortada ao meio? Por que, se esse Deus aqui diz, né, Provérbios 6,
17 diz que Deus odeia as mãos que derramam sangue inocente. Né? Ele odeia, mas ele próprio mandou. Né? As terras prometidas, prometia terra para esse povo que já tinha dono, aí coloca seres humanos contra seres humanos para se matar. Veja que vagabundo que Deus é ela, né? Que você adora. É justo, né? Eu vou te mostrar, crente. Me aguarda. Eu estou mostrando aqui os textozinhos onde você escuta na igreja, né? Nos templos aí, afora, a falácia do pastor, que é muito mala. Ele não vai mostrar aqui os textos, não vai te explicar aqui, né? Como a gente explica não, né? Essa farsa não. Mas vamos lá. Sofonias 3, versículo 5. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. O Senhor é justo e jamais comete injustiça. Todos esses textos são para provar para você, para pregar para você, dentro das igrejas, que Deus é justo. Repito, me aguarde. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça, né? Então Deus deveria se envergonhar dele próprio, porque eu vou mostrar aqui a injustiça desse Deus. Salmo 89, 14. Justiça e direito são o fundamento do seu trono, né? Do trono dele, que ali é exatamente a privada, porque segundo a Bíblia a terra é plana, tem uma cúpula, em cima está o trono de Deus, que é a privada, onde lá Deus faz todas as suas cagadas e os crentes se alimentam de toda essa merda que está dentro desse livro Bíblia, né? Então vamos lá. Graça e verdade vão diante do seu rosto. É verdade, né? Também no Novo Testamento faz referências à justiça. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar o órfão e a viúva nas suas atribulações e se guardar da corrupção do mundo. Visitar o órfão e a viúva. Aqui é no Novo Testamento, né? Tiago, capítulo 1, versículo 27. Isso a gente vê lá em Malaquias, onde ele diz que o dízimo é para quem? É exatamente para ser levado à casa do pai, né? Lá, para ser dividido com quem? Com o órfão, a viúva, o necessitado, né? Que precisasse. No entanto, isso aqui é para você, pastor, né? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar o órfão e a viúva nas suas atribulações e guardar-se, né, da corrupção do mundo. Aí o dinheiro fica com quem? Quem é o corrupto aí na igreja, né? Porque o dízimo, que era alimento, né, e poderia ser vendido, transformado em dinheiro, né, para ser levado se fosse muito longe, né, e que até bebida quente, álcool, poderia ser dado à pessoa, né, para ajudar as outras pessoas. O dinheiro deveria ser dividido, o dízimo, o alimento deveria ser dividido, tá? Mas fica com quem? Quem é o líder religioso, né? Muito fácil, né? O camarada sobe lá num púlpito, com um microfone na mão, varinha de condão, empurra a ilusão na cabeça do povo e só quem fica rico é ele. Aí tá os líderes religiosos aí de carro zero, né? Carro blindado, cerca de segurança, mansões, escambau, né? Até a segurança armada anda, né? Porque não confia, na verdade, no livro que sabe que é uma farsa, uma mentira. Ao crente só resta ilusão. Mateus 25, 40 também diz: e respondendo o rei, né, o tal do Jesus, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então Jesus disse que, em verdade vos digo que quando fizeste para um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. É mesmo, Jesus? Tu ama tanto assim os teus pequeninos irmãos? Mateus capítulo 10, 37, você diz o seguinte: quem ama o teu pai, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, como você diz que ama as crianças aqui, coloca elas contra o seu próprio pai, sua própria mãe. Hein? Jesus aqui não tem nada de bom. Vou mostrar como ele é. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os maldizentos, nem os roubadores, nenhum destes herdarão o reino de Deus. Veja só, nem os devassos, nem os idólatras, nem os afeminados. E aí tem, pessoal homossexual, adora esse Deus aqui. Como? Se você adora esse Deus, se ele nem vai te dar o reino dele.
Todos esses aqui estão negados aqui por ele, aqui, adúlteros. Se for colocar todos que estão aqui, não vai sobrar nada da humanidade, né? Vê aí os adúlteros aí, né? E você diz que é, né, de Deus, vai para esse reino de Deus. Aqui ele próprio diz aqui, 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí injusto para ele é, não se enganem, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, gays, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os maldizentos, sodomitas também, né? Nem os roubadores, né? Todos esses aqui, nenhum deles herdarão o reino de Deus. Porque vocês todos ainda estão em igreja? Me pergunto, né? 1 Pedro capítulo 3, 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ah é? Jesus é justo? Veja o que ele diz aqui em Lucas capítulo 19, 27. Enquanto aqueles que não me tiverem como Senhor, rejeitando o meu reinado, trazei-o diante de mim e matai-o diante de mim. Essa é a justiça do teu Jesus, né? Que manda, Mateus, não cuidei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas guerra, fogo e espada. Vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Isso é justiça? Observando estes textos, aparentemente, só aparentemente, o Deus bíblico e o mito de Jesus Cristo são justos, né? Assim pensa o crente. Mas se Deus é justo, por que ele mandou matar mulheres grávidas, idosos, crianças e até animais inocentes? Vejamos agora textos e passagens bíblicas que confrontam diretamente a justiça divina. Josué capítulo 6, versículo 21. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens quanto mulheres, tanto meninos como velhos, também bois e ovelhas e jumentos. Está vendo como Deus é justo? Até os pobres animais inocentes morreram diante da justiça desse teu Deus. Números capítulo 16, versículo 31 e 32. E aconteceu que, abandonando ele de falar todas as palavras, a terra debaixo deles fendeu-se, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Lembrando que Deus fala em Êxodo 20, 13, não matarás, né? Mas aqui ele matou todos, engoliu uma cidade, tragou uma cidade toda. Será que não tinha ninguém justo naquela cidade? Para esse Deus fazer esse absurdo aqui? Sabe? Tragar uma cidade inteira. Josué capítulo 6, 17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta. Esse Deus é tão esquizofrênico que ele poupou, mas foi o povo que poupou, né? Porque ele mandou aqui nessa história, mandou os espias para a cidade, e a prostituta foi quem escondeu os espias. Ora, um Deus todo onisciente, onipotente, onipresente, precisou de espiões para saber quantos soldados tinha na cidade que ele mandara invadir. E aí esse povo manda 2 espias e lá essa prostituta esconde. Só que a prostituta, ela dentro da Bíblia é para ser morta. Mas aqui mataram toda a cidade e pouparam a prostituta. Por quê? Porque a prostituta ajudou a este povo, sabe? É assim interesse. Então somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela, na casa, né? Os dela, porquanto escondeu os mensageiros que eu enviei, né? E enviamos, os espias, né? Eles iam invadir a cidade, né? O Deus mandou ele invadir a cidade, só que ele não sabia quantos soldados tinham lá e mandou gente para espiar. Cadê a onisciência dele, né? Que não avisou para o pessoal lá, né? Que Deus vagabundo. Eclesiastes 7,13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu, né? Realmente, ele torceu tudo. Fez uma grande atrapalhada, enrolou tudo, sabe? Esse Deus aqui, Zé Uela. Só faz merda mesmo, só faz distorcer tudo. 2 Samuel capítulo 12, 15. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente e morreu. Então aqui nesse caso aqui, o caso de Davi. Davi, é um Deus, né, para os crentes, adorado aí nos tempos aí, como o rei todo-poderoso, que na realidade mandou o seu soldado para a frente de batalha para ficar com a mulher do cara, né, engravidou a mulher do cara, segundo as leis deste povo e a Bíblia deles,
né? Quem era para morrer, o Deus bíblico deveria matar os adúlteros, Davi e a mulher, no caso, né? A mulher de Urias. No caso, quem morreu foi a criança. Veja aí que justiça de Deus. Cadê a justiça de Deus aí? Matou a criança inocente, né? Juízes 11, 30, 31. E Jefter fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, para ele matar, né, se vingar. Então esse Jefter, ele fez um pacto com Deus para vencer uma batalha. E olha o que acontece. Aquilo que saindo da minha porta, de minha casa, me vier ao encontro, voltando dos filhos de Amon, em paz, se eu voltar em paz, não me ferir, né, conseguir voltar vivo, né, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto, e oferecerei em sacrifício. Vindo, pois, Jefter a Mitzpá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com alegria e danças, e era ela única filha, não tinha ele outro filho ou filha. Então ele havia prometido ao Deus dele que se vencesse a batalha, ele mataria a primeira pessoa que saísse da casa dele. Esse bicho é tão safado, tão burro, tão sem vergonha, e o Deus dele também, porque ele sabia que só tinha uma filha, e era ela que ia sair para receber o pai com alegria. E aí o pai vai e olha o que acontece. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes, e estás entre os que me turbam, né? Porque abri a boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse: meu pai, tu destes a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometestes, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Então aqui veja só, a menina estava tão alienada com o sistema religioso que deixou que o pai a sacrificasse. Faz o que se você prometeu a Deus, né? Deixou que o pai a sacrificasse. Êxodo capítulo 11, versículo 5. E todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, da escrava, que está detrás de Mó. E todos os primogênitos dos animais, matou até os animais. Então aqui o Deus bíblico aqui mandou uma praga sobre os primogênitos, e aí morreram mais de 500 mil, né, crianças, 500 mil crianças ali, tanto o filho do faraó, como o filho até das escravas e até dos animais também, matou tudo, apenas porque não podia destruir apenas o faraó. E aí vai e mata as crianças. Isso é justo, né? Êxodo capítulo 9, versículo 2. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os teus cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e também sobre as ovelhas. Com pestilências gravíssimas morrerão. Então aqui, mais uma vez, aqui ele joga uma praga aqui nos animais do faraó, sendo que ele próprio teria endurecido o coração do faraó, né? Ele, no caso, interferiu no livre-arbítrio do faraó, né? Que é uma fraude, né? O livre-arbítrio, né? Já que o Deus sabe de tudo que vai acontecer, ele já sabe até o que vai acontecer antes de você fazer. Então ele já sabia. Então aqui mais Juízes 19. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel. Não desejando mais, ficou ali, ela foi infiel com ele e voltou para a casa dos pais. Então mais na frente ele foi buscá-la. O pai não queria que a filha fosse já prevendo algo, mas o levita queria, porque queria levar a concubina, e a levou, né? Então diz: não desejando mais ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com sua concubina e os seus servos, né? Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: vamos passar a noite aqui nesta cidade? O senhor respondeu: não vamos entrar em uma cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. Então prosseguiram e o sol se pôs. Quando se aproximavam de Gibeá, de Benjamim, ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passar a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim,
e que estava morando em Gibeá, voltando do trabalho do campo, quando viu o viajante na praça da cidade, os convidou para passar a noite em sua casa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, né, esmurrando a porta, gritando para o homem idoso, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que nós tenhamos relações sexuais com ele, né? Que os conheçamos, ter relações, né? E o dono da casa disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que este homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Olha só, não cometam essa loucura. E quem comete a loucura? Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as entregarei a vocês e vocês poderão usá-las, né, e fazer com elas tudo o que quiserem, mas nada façam a este homem. O velho entregar a própria filha virgem, né, e a concubina. Que cabra safado, né? Que vagabundo. Porém, eles não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram a noite toda e abusaram dela. Ao amanhecer, a deixaram. Quando o seu senhor se levantou pela manhã, abriu a porta da casa e eis que e saiu para seguir viagem. Lá estava a sua concubina caída na soleira da porta da casa, com as mãos na soleira da porta. Então o levita a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou para todas as regiões de Israel. Veja que povo maravilhoso, e Deus, vendo tudo isso, concorda com tudo isso aqui, com esse povo escolhido por ele, né? Claro que foi, né? O Deus teria que escolher esse povo mesmo, porque foi esse povo que o criou, né? Não poderia escolher outro, né? João capítulo 9, versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego de nascença. Mestre, perguntaram-lhe os discípulos: por que foi que este homem nasceu cego? Por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos seus pais? Aí Jesus responde: nenhuma coisa nem outra, disse Jesus, mas para que nele se mostre o poder de Deus. Então esse Deus vagabundo, safado desse Jesus aqui, né? O camarada ali passou ali o quê? 20 anos ali, mais ou menos. Ninguém sabe quantos anos o homem tinha aqui, né? Cego, apenas para que viesse Jesus para provar o poder dele, né? Manifestar no cara. O cara passou uma vida inteira cego, apenas para esse safado desse Jesus aqui, filhote de pombo de merda da Galileia, provar o seu poder. Veja que coisa, isso é justo, né? Vamos lá. Lucas capítulo 22, 36. Disse, pois, Jesus: mas agora, quem tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e quem não tiver espada, venda a sua capa e compre uma espada, né? Jesus, teu adorado Jesus, mandando vender a capa para comprar uma espada. Para que será? Hein? Ezequiel capítulo 21, versículo 4. Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo o vivente, desde o sul até o norte. Olha aí. Isso é justo? Ele diz aqui que vai matar o justo e o perverso, né? A minha espada sairá da bainha contra todo o vivente, vai matar todos, desde o sul até o norte. Aí você diz que esse Deus é justo? Vamos lá, vamos em frente. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, né? Eu me pergunto, né? Esse pessoal aí, né? Que é tão adorador desse Deus maravilhoso, né? Camarada vê o cara ali precisando, sabe? Mas prefere dar ao pastor na igreja, porque diz que se der ao pobre, aí tá roubando a Deus, né? Então aqui em Tiago capítulo 4, versículo 7, ele está cometendo pecado. Porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então você comete pecado. A Bíblia é toda contraditória, viu só? Você tem que entender a Bíblia para não cair das armadilhas dos pastores, dos líderes. Marcos capítulo 16, versículo 15. E de por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Aí eu te pergunto, crente, você tem coragem de ir no Oriente Médio, lá no Islã, pregar o teu Jesus Cristo? Chegar lá e xingar Maomé? Tu tem coragem de fazer isso? Não, né? Porque teu Deus não é todo poderoso. Você não tem confiança nele. E aí eu desafio você, vá lá no Oriente Médio, para você ver a justiça do teu Deus. Qual é? Contra ti. Vou te provar que não tem justiça alguma, mostrando aqui o seguinte. Notícia trágica, tragédia. Teto desabou durante culto
com cerca de 1.300 pessoas. Pânico causou correria e algumas pessoas foram pisoteadas dentro da casa do Pai adorado por você, né? Segundo ele, né, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, né, ali eu estarei. Então o teto caiu também por cima da cabeça dele. Só que ele foi o primeiro a se mandar, né? E os outros que ficaram ferrados lá. Mais uma notícia: desabamento mata 25 e fere 467 em templo da Universal em Osasco. Cadê Deus? Cadê o Deus, né? Dia de placebo. Casa do Pai caiu e matou 25, né? Mas não estavam ali reunidos, né, em nome dele, do Pai? Não era para o Pai estar lá e proteger a casa dele? Salmo capítulo 91, versículos 7 e 10. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. E aí? Né? 1.000 cairão, né, ao teu lado e 10.000 à tua esquerda e nada te acontecerá, tu não serás atingido. É mentira. Você viu aqui que o templo caiu aqui, o templo do Jesus aqui caiu na cabeça do povo aqui, onde o Deus bíblico deveria estar lá protegendo, como ele promete aqui. Mateus capítulo 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aquilo que eu falei, né? Salmos capítulo 37, versículo 25. Nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigarem o pão. Será? Nunca vi um justo desamparado, né? Então todas essas crianças que estão aí passando fome pelo meio da rua, né, morando embaixo de ponte, significa que são todos injustos, né? Então só quem é justo são os ricos, né? Esses não passam fome, então só quem são justos são eles, os ricos. Podemos dizer também que grandes bandidões, né, são justos, como Fernandinho Beiramar, né? Tá preso, mas é podre de rico, sabe? Inclusive, né, tá se formando em pastor aí, escrevendo livro para quando sair ser o quê? Pastor, né? Que é justo, né? Provérbios capítulo 19, capítulo 16, versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Provérbios 16, 9. Então cadê o livre-arbítrio? Se em seu coração o homem planeja, mas quem determina é Deus, cadê o livre-arbítrio? Hein, crente? Zé Ruela, bicho burro da porra. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou mostrar mais um texto aqui para vocês, só para vocês verem a justiça desse Deus. Ezequiel capítulo 5, 10. Os pais comerão os seus próprios filhos e os filhos comerão os seus próprios pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos. Os pais comerão os filhos e os filhos dos pais. Isso é justo, é? Vamos a mais uma. Êxodo 32, 27. Assim disse o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre sua coxa e passai e tornai a passar pelo arraial. De porta em porta, mate cada um o seu irmão, cada um ao seu amigo e cada um ao seu próximo. Assim, os filhos de Levi fizeram cair, mataram 3.000 homens naquele dia. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.